O médico milionário passava apressado pelos corredores do hospital, até ouvir o choro de uma mãe implorando por ajuda para salvar a filha. Ele parou, sem saber que aquele pedido mudaria sua vida para sempre. O Hospital São Francisco era um dos mais prestigiados de Lisboa, com sua fachada imponente de pedra clara e amplos jardins bem cuidados. Dr. Miguel Tavares, 38 anos, cirurgião cardíaco renomado, atravessava o estacionamento em direção à entrada privativa, as chaves do seu Porsche prateado ainda na mão. Mesmo após uma década liderando o departamento de cirurgia cardíaca pediátrica, sua rotina começava invariavelmente às 6 da manhã. Bom dia, Dr. Miguel, cumprimentou Teresa, a recepcionista que o conhecia desde seu primeiro dia como médico residente. O conselho administrativo ligou novamente sobre a gala de arrecadação de fundos. Miguel apenas assentiu, sem diminuir o passo. Como herdeiro de uma das famílias mais tradicionais do país, dono de clínicas particulares em 3 continentes e reconhecido por técnicas revolucionárias em cirurgias cardíacas infantis, ele estava habituado a tais solicitações. O que poucos sabiam era como detestava esses eventos sociais, onde era tratado mais como uma celebridade do que como médico. Meu consultório estará livre em 1 hora, respondeu, checando rapidamente as mensagens no celular. Preciso primeiro verificar os pacientes da UTI. O caminho até a unidade de terapia intensiva pediátrica era familiar. Os corredores ainda estavam relativamente tranquilos naquele horário, exceto por enfermeiros iniciando seus turnos e alguns médicos residentes que tentavam impressioná-lo com sua dedicação madrugadora. Miguel empurrou as portas da UTI, sendo imediatamente recebido pela enfermeira-chefe Sofia, uma mulher competente e direta que não se intimidava com sua fama ou fortuna. Temos um novo caso que você precisa ver, disse Sofia sem preâmbulos, entregando-lhe uma pasta. Valentina Ribeiro, 7 anos, transferida ontem à noite do Hospital Distrital de Setúbal, cardiopatia congênita complexa com deterioração progressiva. Miguel franziu o senho enquanto lia o prontuário. Por que não fui informado imediatamente da transferência? Foi o Dr. Rodrigo quem autorizou. Disse que você já tinha operado demais esta semana, respondeu Sofia, com uma expressão que deixava claro sua discordância com a decisão. Miguel respirou fundo, contendo a irritação. Rodrigo era filho do diretor do hospital e parecia considerar a instituição como um negócio, não um local de cura. Onde está a paciente? Quarto 7. E Dr. Miguel? Sofia hesitou, algo raro em sua personalidade assertiva. A mãe está lá desde que chegaram. Recusa-se a sair. Mal tocou em comida ou água. Acho que ela precisa de ajuda também. O quarto 7 tinha a mesma aparência asséptica dos demais, exceto pela figura curvada em uma cadeira desconfortável ao lado do leito. Uma mulher de aproximadamente 30 anos, cabelos castanhos despenteados caindo sobre o rosto, segurava a mão pequena e pálida de uma menina entubada, conectada a diversos monitores. Miguel entrou silenciosamente, observando primeiro a criança. Valentina era pequena para sua idade, com uma palidez preocupante e lábios levemente arroxeados, sinais claros de oxigenação insuficiente. A mulher, sua mãe, presumiu, não notou sua presença, absorta em sussurros direcionados à filha inconsciente. Força, meu amor. A mamãe está aqui. Vamos conseguir como sempre, lembra? Somos guerreiras, eu e você. Havia tanta dor naquelas palavras, tanta exaustão e desespero, que Miguel sentiu algo raro em sua rotina profissional, uma fissura em sua armadura emocional cuidadosamente construída. Anos de formação médica e experiência o haviam ensinado a manter distância profissional, a não se envolver demais. Era mais eficiente assim, mais seguro. Senhora Ribeiro, chamou suavemente, aproximando-se do leito. A mulher ergueu o rosto rapidamente, revelando olhos castanhos inchados de tanto chorar e olheiras profundas. Por um momento, pareceu desorientada, como se tivesse esquecido onde estava. Sou o Dr. Miguel Tavares, chefe da cirurgia cardíaca pediátrica. Apresentou-se estendendo a mão. Carolina Ribeiro, respondeu ela, sua voz rouca pelo choro e falta de uso. Seu aperto de mão era surpreendentemente firme para alguém que parecia tão frágil. O senhor vai tratar da minha filha? Havia tanta esperança naquela pergunta simples,
que Miguel sentiu o peso da responsabilidade ainda mais intensamente que o habitual. A vida desta menina e a sanidade desta mãe estavam, em parte, em suas mãos. Vou examinar Valentina agora e revisar todos os exames, respondeu profissionalmente. A senhora deveria aproveitar para descansar um pouco, tomar um café. Não, Carolina interrompeu, a determinação sobrepondo-se ao cansaço em sua voz. Prometi a Valentina que não sairia do lado dela. Nunca quebrei uma promessa para minha filha e não vou começar agora. Aquela recusa não era incomum para Miguel. Já vira centenas de pais desesperados, agarrando-se à presença física ao lado dos filhos como se fosse a última âncora de sanidade. Normalmente ele insistiria, usando argumentos racionais sobre a importância de estarem bem para ajudar na recuperação da criança. Mas algo na dignidade de Carolina, na maneira como ela segurava a mão da filha, não com desespero desordenado, mas com força controlada, o fez reconsiderar. Compreendo, disse finalmente. Neste caso, gostaria que a senhora observasse enquanto examino Valentina. Talvez possa me contar mais sobre a história médica dela. O alívio no rosto de Carolina foi imediato e genuíno, como se ele tivesse oferecido muito mais do que uma simples concessão profissional. Nas horas seguintes, Miguel imergiu completamente no caso de Valentina. Os exames revelavam uma situação mais complexa do que a maioria dos médicos seria capaz de tratar. Uma combinação rara de defeitos cardíacos congênitos que havia sido parcialmente corrigida por 2 cirurgias anteriores, mas que agora apresentava complicações graves. Tetralogia de Fallot com atresia pulmonar, murmurou Miguel, analisando as imagens do último ecocardiograma. E os shunts anteriores estão obstruídos. Ele estava em seu consultório, cercado por prontuários e exames espalhados sobre a mesa de mogno. Carolina estava sentada à sua frente, os olhos fixos em cada movimento seu, como se pudesse decifrar o destino da filha através de suas expressões. Em português simples, doutor, pediu ela, com uma calma que contrastava com seu estado emocional anterior. Por favor. Miguel ergueu os olhos, lembrando-se de que nem todos compartilhavam seu vocabulário médico. Era um erro que raramente cometia. Desculpe, Valentina nasceu com 4 defeitos cardíacos combinados. É o que chamamos de tetralogia de Fallot. No caso dela, há uma complicação adicional. A artéria que leva sangue do coração para os pulmões está completamente fechada. Ela já passou por cirurgias para criar caminhos alternativos para o sangue, mas esses caminhos estão agora obstruídos. É por isso que ela está piorando. Carolina assentiu lentamente. Os médicos em Setúbal disseram que não havia mais nada a fazer, que era apenas me esperar. Sua voz falhou na última palavra. Aqueles médicos não são especialistas em cardiopatias congênitas complexas, respondeu Miguel, mantendo o tom neutro para não soar arrogante. Existe uma possibilidade de cirurgia corretiva definitiva. O rosto de Carolina iluminou-se momentaneamente, mas logo a sombra da preocupação retornou. Que tipo de possibilidade? Uma cirurgia delicada com riscos significativos, explicou Miguel honestamente. Precisaríamos reconstruir completamente a via de saída do ventrículo direito e fechar os defeitos internos do coração. E o senhor pode fazer isso? Perguntou Carolina, inclinando-se ligeiramente para a frente, como se quisesse encurtar a distância entre ela e a esperança que ele oferecia. Miguel poderia ter dado uma resposta protocolar, mencionar estatísticas de sucesso ou explicar o procedimento em detalhes. Em vez disso, encontrou-se dizendo: sim, já realizei procedimentos semelhantes. Acredito que Valentina tem uma chance real. A tensão que Carolina carregava nos ombros pareceu diminuir ligeiramente. Quanto custaria esta cirurgia? Tenho algumas economias, posso vender o carro, talvez conseguir um empréstimo. O Sistema Nacional de Saúde cobriria, começou Miguel, mas parou ao ver a expressão de Carolina. O que foi? Já tentei esse caminho, doutor. A lista de espera para uma cirurgia tão complexa é de meses. O médico em Setúbal deixou isso bem claro. E Valentina não tem meses. Miguel sabia que ela estava certa. Apesar de Portugal ter um bom sistema de saúde pública, casos como o de Valentina frequentemente caíam na burocracia dos tratamentos de alta complexidade, especialmente considerando a raridade de cirurgiões capacitados para tal procedimento. Não se preocupe com custos agora, disse ele, tomando uma decisão.
Vamos nos concentrar em estabilizar Valentina e preparar tudo para a cirurgia nos próximos dias. Mas, doutor, por favor, me chame de Miguel, interrompeu ele, surpreendendo a si mesmo com a informalidade. E confie em mim quando digo que o bem-estar de Valentina é a única preocupação que devemos ter no momento. Carolina o estudou por alguns instantes, como se tentasse decifrar suas verdadeiras intenções. Finalmente assentiu. Preciso ser completamente honesta com você, disse ela, a formalidade desaparecendo de sua voz. Somos apenas Valentina e eu. Meu marido nos abandonou quando descobrimos a condição dela, ainda bebê. Tenho trabalhado em 2 empregos para sustentar nós duas e pagar os tratamentos que o sistema não cobre. Não posso oferecer nada além de gratidão. A franqueza dela o pegou desprevenido. Em seu mundo de médicos célebres e pacientes influentes, era raro encontrar tal honestidade despretensiosa. A gratidão é uma moeda valiosa, respondeu ele suavemente. E, na minha experiência, são as crianças como Valentina que me ensinam mais sobre medicina do que qualquer congresso internacional. Um pequeno sorriso apareceu no rosto cansado de Carolina, o primeiro que ele via, transformando brevemente suas feições. Miguel percebeu, com uma clareza súbita que o surpreendeu, que ela era uma mulher bonita por trás do cansaço e da preocupação. Vou verificar Valentina novamente, disse ele, levantando-se para quebrar o momento inesperadamente íntimo. E então discutiremos os próximos passos. Carolina também se levantou, o cansaço evidente em cada movimento. Posso usar seu telefone antes? Preciso avisar minha mãe. Ela está cuidando da nossa gata e deve estar preocupada. Claro, Miguel entregou seu celular pessoal, em vez de oferecer o telefone do consultório. Fique à vontade. Enquanto ela fazia a ligação, tentando tranquilizar a mãe com uma voz artificialmente animada, Miguel a observou disfarçadamente. Havia uma resiliência nela que contrastava profundamente com as pessoas que normalmente frequentavam seu círculo social. Socialites, herdeiros, médicos ambiciosos, todos competindo por status e reconhecimento. Carolina terminava a chamada quando a porta do consultório abriu-se sem aviso. Rodrigo Menezes, o médico que autorizara a transferência, entrou como se o espaço lhe pertencesse. Miguel, estava te procurando. Precisamos discutir o caso do filho do ministro. Oh, desculpe, interrompeu-se ao notar Carolina. Não sabia que estava ocupado. Estou discutindo o caso da Valentina Ribeiro com a mãe dela, respondeu Miguel friamente. E prefiro que bata antes de entrar, Rodrigo. A tensão entre os 2 médicos era palpável. Carolina devolveu o celular a Miguel, murmurando um agradecimento constrangido. Posso esperar lá fora se precisarem conversar, ofereceu ela. Não será necessário, respondeu Miguel, sem tirar os olhos de Rodrigo. Doutor, Menezes já estava de saída. Marcaremos uma reunião para discutir o caso do filho do ministro depois que eu cuidar dos meus pacientes atuais. Rodrigo ajustou a gravata à cara, visivelmente irritado, mas manteve o sorriso artificial. Claro, como preferir. Só achei que gostaria de saber que o ministro especificamente pediu por você. E Valentina especificamente precisa de mim agora, respondeu Miguel com firmeza. Por favor, feche a porta ao sair. Quando ficaram novamente a sós, Miguel notou que Carolina o observava com uma expressão diferente, uma mistura de surpresa e algo que parecia admiração. Não precisava fazer isso, disse ela. Sei que existem pacientes mais importantes que Valentina. Miguel balançou a cabeça, sentindo uma convicção que ia além do dever profissional. Não para mim. Não existe paciente mais ou menos importante dentro deste hospital. Apenas pessoas que precisam de ajuda. Naquele momento, enquanto Carolina sorria com lágrimas nos olhos, Miguel sentiu algo despertar dentro dele. Algo que anos de dedicação exclusiva à medicina e distanciamento emocional haviam adormecido. A capacidade de se importar além da obrigação profissional. Que assim, sem perceber, o renomado cirurgião cardíaco que tratava príncipes e filhos de presidentes encontrou-se profundamente envolvido no destino de uma menina de 7 anos e sua mãe solo, que não podiam oferecer nada além de gratidão. A sala de reuniões do departamento de cardiologia estava cheia quando Miguel apresentou o caso de Valentina. Médicos assistentes, residentes e especialistas em perfusão
Ouviam atentamente enquanto ele explicava, com precisão clínica, a complexa condição da menina. A cirurgia está marcada para quinta-feira, 7h da manhã, concluiu Miguel, desligando o projetor onde havia mostrado os exames. Alguma pergunta? Dr. Alberto Costa, um cardiologista veterano que havia sido mentor de Miguel anos antes, inclinou-se para a frente. A paciente foi referenciada pelo Sistema Nacional de Saúde? Não via documentação de aprovação entre os papéis. Um silêncio desconfortável preencheu a sala. Era uma pergunta pertinente. Procedimentos tão complexos precisavam de aprovações, orçamentos, documentação extensa. Estamos operando em caráter de emergência, respondeu Miguel com tranquilidade. A burocracia seguirá paralelamente. Assumo total responsabilidade. Alberto e outros médicos mais experientes trocaram olhares. Todos sabiam o que aquilo significava. Miguel assumiria os custos se o sistema recusasse a cobertura, algo que já havia feito outras vezes, discretamente. E quanto à equipe de cirurgia? Perguntou Sofia, que além de enfermeira-chefe da UTI, era também coordenadora do centro cirúrgico. Você, eu, Dr. Martins na anestesia, e gostaria que Dr. Torres fosse meu auxiliar direto, respondeu Miguel, apontando para um jovem cirurgião promissor que parecia surpreso e honrado com a escolha. A reunião terminou, e enquanto os médicos saíam discutindo aspectos técnicos do procedimento, Alberto aproximou-se de Miguel. Posso falar com você um minuto? Perguntou o médico mais velho, indicando as cadeiras vazias. Miguel assentiu, prevendo o que viria. Esta não é a primeira vez que você assume casos clinicamente desafiadores sem garantia de pagamento, começou Alberto, seu tom mais de preocupação que de repreensão. Seu trabalho humanitário é admirável, Miguel, mas... Incentivou Miguel quando o outro hesitou. Mas me preocupa sua tendência a se envolver demais em casos específicos. Vi como você olhou para aquela mãe durante a visita à UTI hoje de manhã. Miguel sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Não esperava que sua interação com Carolina tivesse sido tão transparente. Estou apenas fazendo meu trabalho, Alberto. A menina precisa de cirurgia e a mãe precisa de apoio. E você precisa de limites, respondeu Alberto gentilmente. Já te vi assim antes, especialmente em casos de crianças com mãe solo. Sei que isso ressoa com sua própria história. Não vamos por esse caminho, interrompeu Miguel mais bruscamente do que pretendia. Levantou-se, ajustando o jaleco. Agradeço sua preocupação, mas sei separar o profissional do pessoal. Alberto suspirou, também se levantando. Só não quero ver você se machucar novamente. Lembre-se do que aconteceu com a família Soares há 3 anos. A menção daquele caso específico, uma criança que Miguel operara sem sucesso após criar um vínculo forte com a família, atingiu um ponto sensível. Miguel simplesmente assentiu e saiu da sala, precisando de ar. Encontrou-se caminhando sem rumo pelos corredores do hospital, eventualmente chegando à capela, um lugar pequeno e tranquilo que raramente visitava, apesar de ter sido construída com doações de sua própria família décadas atrás. Para sua surpresa, Carolina estava lá, sentada num banco na última fileira, olhando fixamente para a pequena cruz dourada no altar simples. Ele hesitou na porta, sentindo que estava invadindo um momento íntimo. Pode entrar, disse ela sem se virar, de alguma forma sentindo sua presença. Não estou realmente rezando, só pensando. Miguel aproximou-se lentamente, sentando-se no mesmo banco, mantendo uma distância respeitosa. Também venho aqui para pensar às vezes, admitiu, embora fosse uma meia-verdade. Raramente buscava consolo espiritual. Estou com medo, confessou Carolina após um longo silêncio, sua voz pouco mais que um sussurro. Não apenas da cirurgia, mas do depois. E se mesmo com o coração consertado não conseguirmos uma vida normal? Estou tão cansada de hospitais, de preocupação constante. A vulnerabilidade em sua voz tocou algo profundo em Miguel. A maioria dos pais tentava mostrar apenas coragem e otimismo diante dos médicos de seus filhos. A normalidade é superestimada, respondeu ele, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Mas entendo o que quer dizer. Quero um futuro onde hospital não seja a palavra que define suas vidas. Carolina virou-se para ele, seus olhos castanhos estudando-o com curiosidade.
Você realmente entende, não é? Como é possível, vivendo neste mundo tão... Ele incentivou quando ela hesitou. Tão diferente do meu, completou Carolina. Li sobre você depois que me disseram que seria o médico de Valentina, o famoso Dr. Miguel Tavares, de família tradicional, com clínicas em 3 continentes, que opera filhos de celebridades e políticos. Miguel sentiu uma ponta de desconforto. Detestava a imagem que a mídia criara dele. E ainda assim, continuou ela, você está sentado aqui, numa capela vazia, conversando com uma professora de escola primária sobre medo e normalidade. Professor de escola primária? É o que você faz? Perguntou genuinamente interessado. Carolina assentiu. No período da manhã. À noite faço traduções freelance para complementar a renda. Ou fazia, até Valentina piorar e precisarmos vir para Lisboa. Miguel sentiu uma admiração crescente por esta mulher que enfrentava tantos desafios com dignidade. Queria dizer algo significativo, algo que demonstrasse que compreendia seu valor, mas foi interrompido pelo bip em seu bolso. Desculpe, preciso verificar, disse ele, checando a mensagem. Era Sofia, informando que Valentina havia acordado e perguntava pela mãe. É sobre Valentina? Perguntou Carolina imediatamente, a preocupação evidente em seu rosto. Sim, mas são boas notícias, sorriu Miguel. Ela acordou e está perguntando por você. O alívio e a alegria que iluminaram o rosto de Carolina naquele momento criaram uma imagem que Miguel sabia que guardaria por muito tempo. A de uma beleza genuína que nenhum cansaço ou preocupação conseguia apagar completamente. Nos 2 dias que antecederam a cirurgia, Miguel reorganizou sua agenda, cancelando consultas não urgentes e delegando casos menos complexos a outros cirurgiões. Dedicou-se a revisar cada detalhe da operação de Valentina, estudando os mais recentes artigos sobre técnicas avançadas para a reconstrução de vias pulmonares em crianças. Simultaneamente, sem que Carolina soubesse, tratou pessoalmente de toda a burocracia para garantir que a cirurgia fosse coberta pelo sistema de saúde. Quando encontrou resistência por parte da administração, simplesmente informou que doaria o valor integral do procedimento à fundação do hospital, mas que não haveria menção a isso em nenhum documento, uma prática que já utilizara outras vezes. Na véspera da cirurgia, visitou Valentina no final do dia. A menina estava mais acordada e alerta, graças aos ajustes na medicação que ele prescrevera. Carolina lia um livro para ela, algo sobre uma princesa que precisava encontrar seu próprio caminho em um mundo de magia. Olha quem está aqui, Val, disse Carolina suavemente quando notou Miguel na porta. O Dr. Miguel veio te visitar. Valentina, ainda pálida, mas com olhos curiosos e brilhantes, observou o médico com interesse. Estava sentada na cama, cercada por alguns desenhos e um coelho de pelúcia surrado que claramente a acompanhava há muito tempo. Olá, Valentina, cumprimentou Miguel aproximando-se. Posso entrar? A menina assentiu timidamente. O senhor vai consertar meu coração amanhã? Perguntou diretamente, com a franqueza típica das crianças. Miguel sentou-se na cadeira ao lado da cama. Sim, vou fazer o meu melhor para consertar seu coração. Vai doer? Não durante a cirurgia. Você vai estar dormindo profundamente, explicou ele. Depois pode doer um pouco, mas temos remédios muito bons para isso. Valentina pareceu ponderar sobre a informação, brincando distraidamente com as orelhas do coelho de pelúcia. O Tito também pode ser operado? Ele tem um buraquinho aqui. Mostrou um pequeno rasgo no brinquedo, por onde saía um pouco de enchimento. Miguel sorriu, tocado pela preocupação da menina com seu brinquedo, mesmo diante de sua própria cirurgia. Sabe, acho que o Tito poderia usar alguns pontos. Posso? Perguntou, estendendo a mão para o coelho. Valentina hesitou brevemente, mas entregou o brinquedo. Miguel examinou o pequeno rasgo com a mesma seriedade que demonstraria ao examinar um exame médico complexo. Nada muito grave. Acho que posso consertar isso agora mesmo, se você me permitir. Os olhos da menina se arregalaram. Agora? Miguel retirou do bolso do jaleco um pequeno estojo que sempre carregava, contendo agulha e linha cirúrgica. Para a surpresa de Carolina, ele começou a costurar cuidadosamente o rasgo no coelho, usando a mesma técnica precisa que empregava em suas cirurgias. Valentina, este é um procedimento médico muito importante,
disse ele seriamente, enquanto trabalhava. O Tito é um paciente VIP. Sabia que VIP significa Very Important Plushie? A menina riu, um som cristalino que parecia iluminar o quarto estéril do hospital. Carolina observava a cena com uma emoção que mal conseguia conter, os olhos marejados. Pronto! Anunciou Miguel após alguns minutos, cortando a linha com uma pequena tesoura do estojo. O Tito está oficialmente curado, e amanhã será sua vez. Ele devolveu o coelho para Valentina, que o abraçou imediatamente, inspecionando o reparo quase invisível. Uau, nem dá para ver! Exclamou ela genuinamente impressionada. Obrigada, Dr. Miguel. De nada. Agora, o que você acha de tentar dormir um pouco? Amanhã será um grande dia. Valentina assentiu, subitamente séria. Doutor, tenho uma pergunta importante. Claro, pode perguntar. Depois que meu coração estiver consertado, posso andar de bicicleta como as outras crianças? A mamãe nunca me deixou tentar porque diz que é perigoso para mim. A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão carregada de esperança, atingiu Miguel profundamente. Era um lembrete do que realmente estava em jogo. Não apenas salvar uma vida, mas dar qualidade a essa vida. Se tudo correr bem e seguirmos um bom programa de recuperação, não vejo por que não, respondeu honestamente. Mas primeiro vamos focar em consertar esse coração, certo? Valentina sorriu, satisfeita com a resposta, e se acomodou entre os travesseiros. Carolina ajeitou as cobertas sobre ela e beijou sua testa. Tente dormir um pouco, meu amor. Mamãe vai estar aqui quando você acordar. A senhora também precisa dormir, mamãe, disse a menina seriamente. Senão fica com cara de zumbi. Carolina riu um pouco embaraçada. Vou tentar, prometo. Quando Valentina finalmente adormeceu, Miguel fez um sinal para que Carolina o acompanhasse até o corredor. Você realmente não dormiu direito desde que chegou, não é? Perguntou ele, notando as olheiras profundas que se destacavam em seu rosto pálido. Carolina deu de ombros, um gesto que tentava minimizar sua exaustão. Estou bem. Já passei por piores. Carolina. Miguel usou seu nome com uma gentileza firme. Amanhã será um dia longo e difícil. A cirurgia pode durar 6 horas ou mais. Você precisa descansar ou não terá forças para apoiar Valentina durante a recuperação. Não posso deixá-la sozinha, protestou Carolina, mas sua voz traía o cansaço extremo. Reservei um quarto para você na ala dos médicos, revelou Miguel. É pequeno, mas tem uma cama confortável e um chuveiro. Fica a menos de 1 minuto da UTI. Se qualquer coisa mudar com Valentina, você será chamada imediatamente. Carolina parecia prestes a recusar, mas algo na expressão de Miguel a fez hesitar. Por que está fazendo tudo isso por nós? Perguntou suavemente. Era uma pergunta que Miguel vinha evitando desde que assumira o caso. Por que se importava tanto com esta mãe e filha específicas quando já havia tratado milhares de pacientes? Porque é o certo a fazer, respondeu finalmente. E por que? Hesitou, incerto se deveria continuar. Por que? Incentivou Carolina, seus olhos encontrando os dele. Porque vocês me lembram que escolhi medicina pelas razões certas, não pelo prestígio ou pelo dinheiro, admitiu Miguel. Ver você lutando tanto por Valentina, com tanta dignidade e força, me faz querer ser o melhor médico possível. O silêncio que seguiu foi preenchido por uma compreensão mútua, um reconhecimento silencioso de que algo significativo estava acontecendo entre eles. Algo que transcendia a relação médico-família do paciente. Acho que vou aceitar aquele quarto então, disse Carolina finalmente, mas prometa que vai me acordar se houver qualquer mudança. Prometo, respondeu Miguel, estendendo a mão instintivamente. Carolina hesitou apenas por 1 segundo antes de aceitá-la. O breve contato de suas mãos pareceu carregar uma corrente elétrica sutil, fazendo com que ambos se olhassem surpresos antes de se separarem. Boa noite, Dr. Miguel, disse ela, um leve rubor colorindo suas faces cansadas. Boa noite, Carolina, respondeu ele observando-a enquanto Sofia a guiava para o quarto reservado. Enquanto caminhava de volta ao seu escritório, Miguel tentava convencer a si mesmo de que seu interesse por Carolina era puramente profissional, uma preocupação natural com a mãe de uma paciente crítica, mas uma voz insistente em sua mente, que soava estranhamente parecida com a de Alberto, o lembrava que estava cruzando fronteiras que havia estabelecido para si mesmo anos atrás. O
que Miguel ainda não sabia era que, no dia seguinte, essas fronteiras seriam testadas como nunca antes. O centro cirúrgico do Hospital São Francisco era considerado um dos mais modernos da Europa. Às 6 da manhã, Miguel já estava lá, revisando meticulosamente cada instrumento, cada máquina, cada medicamento que seria utilizado na cirurgia de Valentina, checando tudo pessoalmente. Isso é novidade, comentou o doutor Martins, o anestesista, enquanto preparava suas próprias ferramentas de trabalho. Apenas sendo cauteloso, respondeu Miguel sem elaborar. A verdade era que não conseguira dormir bem. Passara horas estudando novamente o caso de Valentina, visualizando cada etapa da cirurgia, antecipando possíveis complicações. Não era apenas o desafio técnico que o preocupava, já realizara procedimentos mais complexos. Era o peso da promessa silenciosa que fizera a Carolina, a responsabilidade de não apenas salvar Valentina, mas de oferecer-lhe uma vida normal. Às 6h45, a equipe completa reuniu-se para o briefing final. Miguel observou os rostos atentos à sua volta, profissionais dedicados em quem confiava plenamente. Sofia, como sempre, seria sua enfermeira instrumentadora principal, enquanto o jovem Dr. Torres seria seu auxiliar direto. Alguma pergunta antes de começarmos? Indagou Miguel após explicar detalhadamente o procedimento. A mãe já foi informada dos riscos específicos? Perguntou o Dr. Torres. Sim, tivemos uma longa conversa ontem, respondeu Miguel. Ela compreende a complexidade e os riscos envolvidos. O que ele não mencionou foi como aquela conversa havia sido emocionalmente desgastante para ambos. Carolina ouvira com atenção cada palavra, fazendo perguntas perspicazes que demonstravam quanto havia estudado sobre a condição da filha nos últimos anos. Quando ele terminara de explicar todos os riscos possíveis, inclusive o de morte durante o procedimento, ela simplesmente segurou sua mão por um breve momento e disse: "Confio em você." 3 palavras simples que agora pesavam sobre seus ombros enquanto entrava na sala de preparação para vestir o traje cirúrgico. Às 6h55, Valentina foi trazida para o centro cirúrgico, ainda acordada, mas já sob efeito de medicação pré-anestésica. Seus olhos estavam levemente sonolentos, mas seu olhar encontrou imediatamente o de Miguel. "Doutor", chamou ela em voz fraca, "trouxe o Tito." O coelho de pelúcia estava firme em seu abraço. Miguel aproximou-se, ajustando a máscara cirúrgica. "Ele vai ficar esperando por você lá fora, combinado? Não podemos levar bichinhos de pelúcia para dentro da sala de cirurgia." "Ele tem medo de ficar sozinho", respondeu Valentina, a voz embargada pela medicação e pela emoção. Miguel pensou rapidamente. "Que tal se ele ficar com sua mãe? Assim, os dois esperam juntos por você." Valentina pareceu considerar a ideia e finalmente assentiu. "Promete que vai consertar meu coração direitinho? Como fez com o Tito?" "Prometo fazer o meu melhor", respondeu ele honestamente. Nesse momento, Carolina apareceu na porta da área de preparação, já usando as vestimentas protetoras exigidas para acompanhantes. Seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Miguel suspeitava que ela havia chorado toda sua ansiedade em particular, para mostrar apenas força diante da filha. "Olá, meu amor", disse Carolina, aproximando-se para beijar a testa de Valentina. "A mamãe vai estar esperando quando você acordar." "Cuida do Tito?", pediu a menina, estendendo o brinquedo. Carolina pegou o coelho com cuidado reverente, como se fosse o mais precioso dos objetos. "Claro que sim, ficaremos juntos o tempo todo." Dr. Martins aproximou-se gentilmente. "Está na hora, querida. Vou colocar uma máscara em você e quero que conte comigo até 10, ok?" Enquanto o anestesista preparava Valentina, Miguel conduziu Carolina brevemente para fora da área. "Vamos fazer tudo o que for possível", disse ele, olhando-a nos olhos. "A equipe é excelente." Carolina assentiu, apertando o coelho de pelúcia contra o peito. "Sei que sim. E obrigada pelo quarto ontem. Fez toda a diferença poder descansar um pouco." "Sofia vai atualizá-la periodicamente", explicou Miguel. "A cirurgia deve durar entre 5 e 7 horas, dependendo do que encontrarmos." Carolina respirou fundo, tentando controlar a emoção. "Miguel", disse ela usando seu primeiro nome pela primeira vez, "independentemente do resultado, quero que saiba que nunca esquecerei o que está fazendo por nós." Havia tanta sinceridade naquelas palavras,
tanta vulnerabilidade, que Miguel sentiu um nó na garganta. Por um breve momento, esqueceu-se de todos os protocolos profissionais e pegou a mão de Carolina entre as suas. Vamos trazer Valentina de volta para você. Mais forte do que nunca, prometeu, sua voz mais rouca do que pretendia. Carolina apertou sua mão em resposta, e por um momento ficaram assim, conectados por algo que ia além de palavras. Então, com um último olhar, Miguel virou-se e caminhou de volta para o centro cirúrgico, onde sua equipe o aguardava. Às 7h15 em ponto, fez a primeira incisão. As horas seguintes transcorreram em uma dança meticulosamente coreografada de precisão médica. As mãos de Miguel moviam-se com segurança e destreza, enquanto sua mente mantinha-se completamente focada na delicada anatomia do pequeno coração diante dele. O defeito era complexo, como esperado, mas a cirurgia progrediu sem complicações maiores até a 4ª hora. Foi quando os monitores emitiram um alerta agudo. Pressão caindo, informou o Dr. Martins tensamente. Saturação em queda. Hemorragia na sutura pulmonar, identificou Miguel imediatamente. Precisamos de mais campo visual. Torre sugador. Os minutos seguintes foram críticos. A pequena artéria recém-construída havia começado a vazar na junção com o tecido natural. Miguel trabalhou com velocidade e precisão extraordinárias, sua concentração absoluta enquanto refazia a delicada sutura. Pressão estabilizando, anunciou finalmente o anestesista, após o que pareceu uma eternidade. Saturação melhorando. A tensão na sala diminuiu perceptivelmente, mas Miguel manteve-se impassível, continuando o trabalho meticuloso. Apenas seus olhos, visíveis acima da máscara cirúrgica, revelavam o alívio momentâneo. 2 horas depois, às 13h22, Miguel deu o último ponto. Recuou ligeiramente, observando sua obra. O coração de Valentina agora batia com um ritmo mais forte e irregular, o sangue fluindo pelos caminhos corretos pela primeira vez na vida da menina. Vamos começar o fechamento, anunciou ele, sua voz calma, mascarando a exaustão. Excelente trabalho, todos vocês. Na sala de espera privativa, Carolina alternava entre caminhar nervosamente e sentar-se completamente imóvel, abraçada ao coelho de pelúcia de Valentina. As atualizações de Sofia vinham a cada hora. Cirurgia progredindo como esperado. Paciente estável. Frases protocolares que ofereciam pouco conforto real. Na 5ª hora, quando Sofia não apareceu no horário previsto, Carolina sentiu um aperto no peito. Quando a enfermeira finalmente veio, 15 minutos depois, seu rosto parecia mais tenso que nas vezes anteriores. Houve uma pequena complicação, explicou Sofia com cuidado. Uma das suturas apresentou vazamento, mas o Dr. Miguel já corrigiu a situação. Valentina está estável novamente. Carolina fechou os olhos por um momento, absorvendo a informação. Obrigada por ser honesta comigo, disse finalmente. Sofia assentiu. O Dr. Miguel foi muito claro sobre isso. Transparência total com você. Quando Sofia saiu, Carolina permitiu-se algumas lágrimas silenciosas. Não era apenas o medo de perder Valentina que a consumia, mas também a culpa persistente, a sensação de que deveria ter percebido os sintomas antes, buscado ajuda especializada mais cedo, feito mais de alguma forma. Senhora Ribeiro? A voz grave a tirou de seus pensamentos. Levantou o olhar para encontrar um homem de meia idade, cabelos grisalhos e terno impecável, observando-a com curiosidade. Sim? Perdoe-me por interrompê-la, sou Victor Tavares, pai de Miguel. Carolina levantou-se imediatamente, constrangida por estar sendo encontrada naquele estado pelo pai de Miguel, um homem que, segundo suas pesquisas rápidas, era um dos empresários mais influentes do país. Senhor Tavares, é um prazer conhecê-lo, disse ela, estendendo a mão automaticamente, então percebendo que ainda segurava o coelho de pelúcia. Desculpe, Por favor, não se preocupe, interrompeu Victor gentilmente. Posso me sentar? Carolina assentiu, voltando a seu lugar enquanto Victor ocupava a cadeira ao lado. Sofia me contou sobre sua filha, começou ele. Miguel sempre foi obstinado quando se trata de casos desafiadores. Havia algo na maneira como ele falou, um misto de orgulho e preocupação, que fez Carolina sentir que estava diante de um homem complexo, não apenas o magnata retratado nas revistas.
Seu filho é um médico extraordinário, respondeu ela sinceramente. Valentina e eu temos muita sorte por ele ter assumido nosso caso. Victor estudou-a com interesse. Miguel mencionou vocês no nosso breve telefonema ontem à noite. É raro ele falar sobre pacientes específicos. Carolina não soube como responder a isso. A ideia de que Miguel falara sobre elas com seu pai a deixou simultaneamente lisonjeada e desconfortável. O senhor veio ver algum paciente? Perguntou, tentando mudar sutilmente de assunto. Victor sorriu levemente. Vim ver meu filho, na verdade. Miguel tem o péssimo hábito de esquecer de comer durante cirurgias longas. Trouxe algo para quando ele terminar. Indicou uma discreta sacola térmica de grife que Carolina não notara antes. O gesto paternal a surpreendeu. Pela maneira como Miguel raramente mencionava sua família, ela havia imaginado uma relação mais distante, mais formal. É gentil da sua parte, comentou. Victor deu de ombros. Não sou conhecido por gentilezas, senhora Ribeiro. Pergunte a qualquer um dos meus concorrentes. Havia um humor seco em sua voz. Mas tento ser um bom pai mesmo quando Miguel dificulta as coisas. Como assim? Victor suspirou. Meu filho escolheu o caminho mais difícil em tudo. Poderia dirigir nossas empresas, ter uma vida confortável. Em vez disso, decidiu passar noites sem dormir salvando crianças e doando metade do que ganha para causas que ninguém mais se importa. Havia admiração em suas palavras, apesar do tom levemente queixoso. Acho que isso o torna um homem excepcional, observou Carolina. Sim, concordou Victor, seu olhar tornando-se mais perceptivo, e também muito solitário. Antes que Carolina pudesse processar completamente o que aquela observação implicava, a porta da sala de espera abriu-se. Miguel entrou ainda usando o pijama cirúrgico, o cabelo desalinhado, olheiras profundas evidenciando seu cansaço. Parou momentaneamente ao ver seu pai sentado ao lado de Carolina. Pai, o que está fazendo aqui? Victor levantou-se. O de sempre, garantindo que você coma algo depois de passar horas na sala de cirurgia. Miguel parecia quase constrangido com a atenção paterna. Então, seu olhar moveu-se para Carolina, que se levantara de um salto, seus olhos pedindo a única informação que importava. Ela está bem, anunciou Miguel, um sorriso cansado, mas genuíno, suavizando suas feições. A cirurgia foi um sucesso. Valentina está sendo levada para a UTI agora. Carolina levou as mãos ao rosto, as lágrimas que havia contido durante horas finalmente encontrando vazão. Graças a Deus, murmurou. Posso vê-la? Em breve, respondeu Miguel, assim que ela estiver instalada e estável na UTI. Sofia virá buscá-la. Sem pensar, movida pela pura gratidão e alívio, Carolina cruzou a distância entre eles e abraçou Miguel. Ele ficou momentaneamente rígido, surpreso pelo contato inesperado, mas logo seus braços a envolveram em resposta. Obrigada, sussurrou ela contra seu ombro. Não sei como agradecer. Você não precisa, respondeu ele, sua voz mais suave do que Carolina jamais ouvira. O momento foi interrompido por uma discreta tosse de Victor. Carolina afastou-se rapidamente, corando ao lembrar-se da presença dele. Desculpe, murmurou embaraçada. Não há do que se desculpar, respondeu Victor com um sorriso enigmático. Miguel, por que não leva a senhora Ribeiro para ver sua filha? Deixarei a comida com Sofia. Miguel assentiu, parecendo aliviado pela saída diplomática oferecida pelo pai. Vamos, disse a Carolina indicando a porta. Enquanto caminhavam pelos corredores em direção à UTI, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Carolina ainda segurava o coelho de pelúcia, e Miguel sorriu ao notar isso. Tito sobreviveu bem à espera, comentou. Foi minha âncora durante estas horas, admitiu Carolina. Tão tolo quanto possa parecer. Não é tolo, respondeu Miguel, seu tom sério. Nos momentos mais difíceis, nos agarramos ao que nos conecta com quem amamos. Chegaram à UTI onde Sofia os aguardava. Através do vidro, Carolina viu Valentina, ainda inconsciente, conectada a vários monitores e tubos, mas com uma cor nas bochechas que não via há muito tempo. Ela está diferente, sussurrou surpresa. O sangue está circulando adequadamente pela primeira vez, explicou Miguel. Você está vendo o verdadeiro tom da pele dela, sem a cianose causada pela falta de oxigenação. Posso entrar? Claro, apenas alguns minutos agora. Ela ainda estará sedada por algumas horas. Carolina entrou no quarto silenciosamente, aproximando-se da cama.
Com cuidado para não perturbar nenhum dos equipamentos, inclinou-se e beijou suavemente a testa da filha. Depois, com infinita delicadeza, colocou o coelho de pelúcia ao lado dela. "Voltei, meu amor", sussurrou. "E o Tito também." O Dr. Miguel consertou seu coração, como prometeu. "Agora você só precisa descansar e ficar forte." Do outro lado do vidro, Miguel observava a cena. Uma emoção complexa crescendo em seu peito. Havia realizado centenas de cirurgias bem-sucedidas, salvado inúmeras vidas, mas raramente sentira esta conexão particular com o resultado de seu trabalho. Ela te afetou de um jeito diferente, não foi? A voz de Alberto surgiu ao seu lado, surpreendendo-o. "Quem? A paciente?" Alberto lançou-lhe um olhar significativo. Não estava falando da menina. Miguel não respondeu, seus olhos voltando para Carolina, que agora ajeitava delicadamente os cabelos de Valentina. Um gesto tão cheio de amor e cuidado que fez seu peito apertar. "Tenha cuidado, Miguel", aconselhou Alberto suavemente. "Médicos e familiares de pacientes, essa linha é perigosa de cruzar, especialmente quando seu coração já está envolvido." "Meu coração está perfeitamente bem", respondeu Miguel automaticamente. Alberto sorriu com conhecimento de causa. "É o que todos dizem, até perceberem que estão apaixonados." Enquanto Alberto se afastava, Miguel permaneceu imóvel, suas palavras ecoando em sua mente. Seria possível que em apenas alguns dias, esta mulher, tão diferente de qualquer pessoa em seu círculo social, com uma vida tão distante da sua, tivesse conseguido penetrar as barreiras que construíra tão cuidadosamente ao redor de seu coração? Quando Carolina ergueu o olhar e seus olhos encontraram os dele através do vidro, o sorriso exausto mas luminoso que ela lhe ofereceu respondeu sua pergunta. Os primeiros dias após a cirurgia foram uma montanha-russa de emoções. Valentina recuperava-se surpreendentemente bem. "Crianças têm uma capacidade incrível de regeneração", explicara Miguel, mas cada pequeno progresso era seguido de ansiedade por novos exames e resultados. No terceiro dia, a menina já estava totalmente acordada, livre do tubo de respiração e demonstrando um apetite que surpreendera até mesmo as enfermeiras mais experientes. "Será que posso comer gelatina vermelha desta vez?" perguntou Valentina a Sofia, que verificava seus sinais vitais. "Estou cansada da verde." Carolina, que dormia em um sofá-cama instalado no quarto privativo, para onde Valentina fora transferida, sorriu com a pergunta. Era tão típico da filha preocupar-se com o sabor da gelatina dias depois de uma cirurgia cardíaca de alto risco. "Acho que podemos providenciar isso", respondeu Sofia com um sorriso. "E tenho certeza que o Dr. Miguel vai aprovar quando vier te ver." "Ele vem hoje?" perguntou Valentina, seus olhos iluminando-se. "Quero mostrar o desenho que fiz para ele." Sofia trocou um olhar rápido com Carolina. Ambas sabiam que Miguel havia ido pessoalmente avaliar Valentina todos os dias, às vezes até 2 vezes, uma frequência muito maior que a habitual para o chefe de cirurgia cardíaca. "Tenho certeza que sim, querida", respondeu Carolina, levantando-se para ajustar o travesseiro da filha. "O Dr. Miguel tem sido muito atencioso."